tema, né? A É. gente ouve bastante o pessoal falar, né, de provas e expiações. E como compreender o que seria prova e expiação? Então, aí é no tema, né? Eu fiz lá as minhas pesquisas e eu achei assim legal a gente falar, começar assim, de uma forma bem didática. Tá. Porque a gente, às vezes, você quer tentar explicar, mas às vezes a pessoa ainda não consegue entender. Por exemplo, nós já estamos, a gente lê, procura um livro, um outro, mas às vezes quem está nos escutando pode ser que ainda não se aprofundou. Então eu fui Isso. buscar a questão didática mesmo. E assim, e eu vi uma pessoa que ele é orador espírita e jovem, eu achei muito legal, e ele falando, né, que é o Ismael Maia. E eu vi um vídeo dele, eu achei legal e eu busquei, né, e trouxe pra gente mais ou menos entender o que seria prova e o que seria expiação. Embora as duas estejam praticamente ali, né, juntas, né, na coisa. Mas ele explica assim, que a prova, que a gente teria que pensar no seguinte, assim, na escola, né, a gente desde pequeno, você vai lá e inicia na escola, vai no pré e vai caminha fora. E na escola, quando você chega um pouquinho mais ali na adolescência, você começa a entender que você tem que fazer prova, né? Certo. Todos nós passamos por isso. E você tem que fazer prova, e você tem que fazer prova e tentar nessa prova provar, nesse Uhum. teste, Certo. que você aprendeu aquela lição, Tá. né? Então chegou o momento lá de você pôr em prova lá. Você vai falar assim, bom, pera lá, né? Então, me deu isso aqui, eu tenho que agora passar aqui, transcrever no papel. E é nesse momento que você vai ver se você aprendeu ou não, através da prova. Você tem uma nota. Tá lá na escola, você tem uma nota. E ele fala que, de repente, quando nós vamos passando aí já, voltando aí no nosso dia a dia, né? Quando a gente passa por uma prova, por exemplo, uma prova aí de ciúmes, vai, digamos assim. Isso Ah, acontece, né? Às vezes a pessoa é sim. tão ciumenta, né? Que ela não consegue se desvencilhar disso. E às vezes ela fala assim, nossa, isso daí já não me pega mais. Uhum. Mas ela se depara com uma situação difícil, né, na vida dela. De repente, ela se vê às voltas lá com um marido, um namorado, que de repente, né, aconteceu alguma coisa, ela não gostou, e aí vem todo aquele, aquele Sentimento que ela nem sentimento sabia que tinha. que, junto com ciúmes, aquela revolta, aquela coisa toda, e na realidade ela tá achando que ela já superou isso. Aí é nesse momento que a pessoa fala, puxa vida, me destabilizei. Então eu não consegui passar nessa prova. Então ela não. Entendi. Você Era um entende? teste que. Na realidade, a gente coloca isso os nossos problemas, as coisas que vão aparecendo, surgindo nos nossos caminhos, né? E muitas das vezes a gente realmente depara com situações, né, desagradáveis das nossas vidas e a gente fala assim, ah, mas isso não me pega. E de repente, quando você se vê na situação, né, Uhum. e você acaba trazendo todo aquele manancial de sentimentos ruins O nessa Haroldo, o prova. Haroldo, ele fala assim, né? Que às vezes o tombo do outro a É, gente deve evitar de julgar, é, porque às vezes a gente só não caiu num tombo igual porque a gente não teve oportunidade, né? exatamente. Então a pessoa foi Exatamente. provada naquilo. Mas Sim, será que exatamente. nós, naquela situação, iríamos ter êxito, Exatamente. superar, né? É, porque a gente tem mania de falar isso, né? De falar, se eu fosse você, eu faria Uhum, diferente. Mas como se eu fosse você? Eu não sou você. uhum. Então, eu não Não tem nem posso por falar que isso. fazer isso. Não. E mesmo porque cada um tem a sua prova, tem o seu, a sua vivência. Então, uma cabeça é diferente da outra. Ela construiu conceitos até aquele Conceitos, momento, né? exatamente. Ela tem toda uma história, todo um histórico de vida. Então, como é que você vai falar uma coisa dessa, uma pessoa? É difícil, né? Então, e ele fala da expiação também de uma maneira bem didática, que eu acho legal a gente falar. Que ele coloca, por exemplo, ele fala de um exemplo que ele deu lá de uma plantinha, né? Tá. Que a gente faz aquele experimento que a gente faz com feijãozinho lá, que põe no algodãozinho, põe uma plantinha lá também na terrinha e põe dentro de uma caixinha e de repente ele tá escurinho, né? Mas essa plantinha para germinar, Uhum. ela vai buscar a luz natural. Então, qualquer pontinho de luz que ela vê ali, Ela vai em ela direção vai a em ele. direção, né?
ela vai em direção. Então, daí ele faz uma metáfora que eu achei legal, dizer que nós somos assim também. Nós passamos por momentos muito difíceis e saímos daquele caminho. A gente sai. De repente, você até está no caminho certo, mas você, por algum motivo, você saiu. Então, mas você... Aonde você vai buscar o amor e a felicidade? Então, é do ser humano estar sempre buscando o amor e a felicidade. Mas onde que a gente encontra isso? Através dos ensinamentos de Deus, das suas leis. Então, ele fala que quando você, às vezes, está num experimento, né, da sua vida, às vezes aquilo vem realmente para te testar, para ver o quanto você está nesse caminho, o quanto você se sustenta nesse caminho. Porque assim, Éder, a gente esquece tudo que a gente fez nas vidas passadas. Porque, graças a Deus, a gente lembra. Imagina se a gente lembrasse. Quando tava falando da mediunidade, né? Que você falou assim, talvez não queria. Mas ali, será que foi no plano espiritual, a gente pode ter pedido? Sim. É uma das perguntas. Sim. Porque daí, na realidade, não tem essa coisa de dizer assim, mas eu não pedi para vir dessa forma. Mas dentro dos conceitos da doutrina espírita, eu sempre deixo muito claro, tá, Éder? Eu sempre falo do conceito da doutrina espírita. Nós fizemos essa programação, né? Dentro daqueles erros que nós tivemos em vidas passadas, nós fizemos uma programação para estar aqui e para assumir essa prova, essa expiação. Né? E aqui ele fala isso, e eu falo aqui também, que na realidade, numa encarnação, você pode passar sim pela prova e também pode passar pela expiação. Tem como saber qual é qual? Então, aí de repente, a expiação, eu acho que é uma coisa assim um pouquinho mais profunda, digamos assim. A gente podia falar, de repente, de uma doença, digamos assim. Por exemplo, uma pessoa que ela está bem, ela está saudável, e de repente ela tem um diagnóstico de um câncer. Eu vou dar esse exemplo para você, porque eu passei por isso. Tá? Em 2014. Eu vou te dar esse exemplo. De repente, se você não tiver uma estrutura, né, e a gente vai colocar aí como uma expiação, né? Se você não tivesse a estrutura desse caminho que eu estou te falando, e que de repente eu já estava nele, de repente eu poderia me revoltar de uma tal forma e de repente até dizer que Deus estava sendo injusto comigo naquela hora. Se revoltar contra Deus. Contra Deus. Mas se a gente precisa melhorar e o caminho é o amor e a felicidade, e está dentro das leis de Deus, então é porque a pessoa fugiu. É que nem a plantinha lá, ela vai germinar aquela luz. Então, aí a pessoa volta. Ela, do nada, ou ela se revolta muito, não aceita, né? Ou ela, de repente, ela muda, vira a chavinha, ela fala, eu preciso mudar meu comportamento, eu preciso ser diferente. Então, as doenças, essas provas ou expiações são até alertas. Que algo está errado. Que não tá no caminho. Não está no caminho. E como fala lá o Ismael, que ele deu o exemplo dele, que a plantinha vai na luz, então, pode ver, as pessoas, elas caminham exatamente. Daí elas vão buscar Deus. Corre buscar Deus. Né? Mas não seria muito mais fácil se você já tivesse com tudo isso organizado na sua vida? Nos seus pensamentos, no seu coração, no seu sentimento. É uma coisa que você passaria com mais calma, paciência, com tolerância. Então, é a forma que o espírito encarnado, ele recebe essa prova, essa expiação. É a forma que ele vê isso tudo. Olá, você acabou de assistir um corte do nosso episódio completo. Para ter acesso a esse vídeo na íntegra e entender o contexto geral do tema, acesse nosso canal Recomeçar Podcast Espírita. Também tem um link aqui em algum local desse vídeo. Se inscreva e ative a notificação.